Tem uma cabeça formada. Ih! Aliás, nem todos, né? Nem todos. Beleza. Então, a grande compreensão é pronome 6, né, diz que nós devemos ensinar o menino, a gente não pode restringir isso ao menino. Mas, de maneira geral, ensinar, a instrução é muito claro no Antigo Testamento, né, o que diz, né, ouve, guarde e passe às gerações futuras, passe às gerações futuras, então essa é uma ideia muito clara. E é ratificada por Jesus no Novo Testamento, entre tantas comissões, a mais famosa de Mateus 28, que Jesus, após declarar toda a autoridade, no verso 19, ele diz, ide, portanto... Né, Quando o livro do coração, geralmente. Cara, depois eu tenho que ver isso. Tipo assim, mas pago R$20. Teve a vida toda para pagar na hora que eu estou na sala de aula. Aí, né, tem que ver o preço, para ver depois. Né? Aí é difícil. Não dá, né? Aí ele fala, ide, portanto, tendo visto o que eu falei, a autoridade que eu tenho, quem está mandando, vá e faça um discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda, aí você tem, de novo, uma conclamação à tarefa de ensinar. O resultado, melhor dizendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, alguém ensinou. Alguém ensinou. Pensando num contexto que Paulo está olhando, o Novo Testamento ainda está sendo redigido, Paulo está falando que a avó de Timóteo, né, que aprendeste desde a infância, sabe a Sagrada Aliança, para tornar-se sábio pela fé em Jesus Cristo. Né? E que ele aprende dessa escritura de quem? Que Paulo fala mais na frente, da mãe e da avó. A mãe e a avó cumpriram o que Deuteronômio disse. Ensina o menino, caminha. Ensina andando, ensina sentado. Ata nos umbrais, cola na parede, escreve, ensina ele, porque Paulo declara que ele aprendeu. Vamos voltar lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto do Mauro Marques vai trabalhar muito em cima desse texto de 2 Timóteo. A escritura como a matriz da educação cristã e missão, né, dando a ênfase na missão de fazer discípulo, de educar. Né? A escritura ela é útil para educar. Ela é a ferramenta, ela é o conteúdo, ela é o meio, ela é o principal instrumento, ela é a fonte. Tudo emana dela para que a gente cumpra a tarefa de educar. A gente vai falar do conteúdo. Qual é o conteúdo dessas escrituras? Aí é conhecer as escrituras. Nós precisamos aprender. Mais uma vez, citando Paulo a Timóteo, o que de mim existe. Então, você aprendeu comigo, mas você já tinha uma bagagem, né? Que Paulo fala, aprendeu primeiro com a sua avó e com a sua mãe. Você conhece bem a Sagrada Letra. Mas ele fala, e o que de mim aprendeste? Porque talvez, aí, abrindo aqui um parêntese, talvez o que Paulo esteja dizendo ali é, nós arrumamos isso. Porque a gente vai pegar outros exemplos. Vamos pegar o exemplo da Apolo. A Bíblia diz que Apolo era poderoso nas escrituras, mas a Priscila e Áquila, ao vê-lo pregando, chamam a parte, depois que ele termina a pregação, e dão uma arrumadinha. Tudo bem, olha, mas... E o explicaram acerca de Jesus Cristo e o caminho. Aí, de novo, ele voltou a pregar agora, né, com a coisa rápida. Então, dá a entender, a gente pode, né, supor que Paulo está falando que arrumou esse evangelho na cabeça de Timóteo. Timóteo conhecia como Paulo conhecia o Antigo Testamento, coisa que talvez não estivesse tão clara, e Paulo, agora você aprendeu. Como é? Você já conhecia a Sagrada Letra, agora ela faz sentido, agora ela se cumpre em Cristo, ela se cumpre no Evangelho. Essa é a realidade. Organizou.
Como Priscila e Áquila fizeram com Apolo, que o texto declara, eles eram poderosos na escritura. Aí ficaram pregando, pô, pega bem, né? Conhece bem o texto, mas ele não entendeu direito como é o negócio, não. É, como Vem funciona. cá. Aí, uma das marcas do Apolo, ensinava. É. Você pensa só, a gente, olha, vamos ver um cara que a gente conhece, que é poderoso nas escrituras. Fernandes Jesus. Aí a gente chega. Eu não gosto dele, não. professor. Então, Você mas vai vamos falar, eu não falo, porque eu não sou um dos fãs do Hernandes, não. Eu também não. Um dos meus, o meu pregador favorito, o meu pregador favorito, ouça, Emílio Garófalo Neto. Ouça, Eu curto Saião. entendeu? Não, você é pregador. É, né? Falinha de Israel. Eu gosto de Saião. Não, eu aprendo muito com o Sayão, mas estou falando, pregador Pregador. não tem. Falinha de Israel. Já. Então, pregação não tem como o Emílio Garófalo Neto. Não, Deixa eu Emílio anotar Garófalo. aqui. Emílio Gaiofa. Garófalo Neto. Garófalo. Caraca, ele é um dos eu maiores conheço. presbiterianos. E para mim é Hernandes Arló. Que isso? Emílio. Eu vou Que é depois. pregador. Não, Alguém eu- fala Hernandes, então Hernandes não é tão. Se comparar com outros Gente. pregadores que existem. Eu escuto muito americano, Paul Washer, Steve Lawson. A Hernandes só é isso tudo porque ele foi o primeiro a explodir popularmente entre as igrejas. Menino, mas ele prega muito. Ele entende muito da palavra. Sim, não, Tem mas outros que entendem também. presta atenção nesse cara aqui, depois você vai me dizer. É Emílio Garófalo. Depois você vai me dizer, você vai falar, pastor, ouvi-lo. O Emílio Ouvi-lo. Aí, em segundo, muito próximo dele, eu gosto do Emílio Garofa. Garofalo mesmo. É. Mauro Mastro. Eu vou te dizer, Mário Márcio. eu vou te dizer em especial uma pregação dele que é fantástica. São três. Master, é Master mesmo. Isso assim. Ele tem 3 pregações que para mim tá entre as 2 são em primeiro lugar. Babilônia, Pátria Educadora. Fantástico, Babilônia, Pátria. Babilônia, Pátria Educadora. Pátria Educadora. Pô, eu curto também o do John McAllister, o irmão do Walter McAllister, eu gosto dele. Educadora. É de conhecidão, meu, o John McAllister. As outras são 2 séries que tem pregação / estudo, que é o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Aí, Espírito Santo Mário Márcio é top, o cara é muito fera. Muito fera. no... Mas tu preteriano. Cara, tipo assim, mas é coisa espetacular. Mas os caras são bons de vida, né? Não podem Não tem como negar. Não, os caras são bons de vida. Cara, são pregadores, são 2 pregadores bem diferentes no estilo, mas são bons demais. Esse daí é o quê? O embaixo é o quê? O Espírito Santo no Antigo Testamento. São 2 palestras que ele dá. Aí, tipo assim, quando ele vai conduzir a questão com Davi, meu Deus do céu, é um negócio espetacular. Muito interessante. Emílio Garófalo, sobre Ruth, ele prega salvação no campo do Senhor. Esther, festa na casa da Pérsia. Mas isso também Sansão, foi- tá? Sansão, um amor invencível. Tipo assim, ele é um pregador que ele transforma bíblica e expositivamente em narrativa. Tipo assim, você sente a narrativa, você vai entrando. Você fala, Muito nossa, legal. eu ouço o Z-Book dele, né? Na Pilgrim, o Z-Book dele. Caraca, as histórias dele. Cara, legal. você viaja. Faz entender, compreender. Muito bom. E o Mauro, ele dá uma clareza no ensino fantástica. Ele é um mestre, né? Mestre. Vai ser meu professor ano que vem, né? Vamos lá. Eu gosto. Né? Vamos lá, então. Isso que tá assim. Eu falo isso aqui, o Mauro cara, teve 2 vezes aqui no E ele é brilhante. Bave. Me lembro que quando ele estava para vir, ele até falou: você acha Nicodemos bom? Vou trazer um que você vai falar que Nicodemos é bom, mas o cara. Tipo assim, o que eu gosto do Mauro tipo assim, é a paixão, que tem hora que ele parece que vai expandir. Cara, você tem paixão, Tem paixão. você já me coisou. Agora, vocês não podem me chamar de herege, não tem problema. Mas eu não gosto do Nicodemo. Eu acho ele um herege, gente. Um herege. Eu não gosto. A palavra muito forte. Ah, não, para mim, aí que isso? Vamos lá. Voltar aqui. O conteúdo é as escrituras.
Ele perdoa. Não estou aqui, sim, eu estou na aula de teologia, seminário. As escrituras. Primeiro, o que são as escrituras? A gente precisa ter clareza disso. Tudo aquilo... eu sempre falo para as turmas o seguinte: nós temos um desafio de tornar os nossos irmãos amantes das escrituras. Amantes. Não existe amar a Deus sem amar as escrituras. Isso é uma esquizofrenia. Sim. Eu amo a Deus, mas negócio de Bíblia. Sim. Minha esposa outro dia, não sei o que foi que... minha esposa veio com coitada, né? Mas Deus sabe, Deus sabe, dá o fim conforme a abertura. Então, ele diz para ela, ele tem um plano. Se é que ele me deu. Não, pelo profeta foi ele que... Então. Mas aí, não sei, outro dia eu saí daqui, né, eu vim aqui fazer não sei o que com o Henrique, aí eu parei ali para comprar um picolé, para levar para casa, comprar um picolézinho. Aí quando eu parei o carro assim, não veio. Posso falar com o senhor? Pode. Um rapazinho, devia ter uns 20, 22 anos, eu falei, pode. Então, aí ele levantou assim, ele estava com uma bolsa de colostomia, né? Aí ele, eu preciso ir para casa, eu moro em Itaipuaçu e tal. Eu moro na minha tia minha, eu estou fora de casa há muitos dias. Eu estava fedendo muito, que minha bolsa tinha estourado, mas a moça me deu um banho ali por cima depois. Você tem como inteirar a minha passagem? Eu fui, peguei R$50, dei a ele assim, né? Aí ele foi, calma aí que eu vou ver se eu troco. Eu falei, não, pode ir e tal. Aí beleza, fui, cheguei em casa. Aí quando eu contei pra minha esposa, eu falei, rapaz, se você não tivesse aqui, minha esposa sempre tá, volta e meia tá de plantão, né? Volta e meia não, ela tá de plantão, um dia assim, eu ia trazer ele aqui, ele ia almoçar e tal, tomar banho, e depois ia levar ele. Aí ele tá maluco? Você é invencionista, você tem que ficar trazendo, o povo aqui você não conhece. Eu falei, você acredita na Bíblia? Eu acredito em Deus. Eu falei, não. Se você acredita na Bíblia. Não. A Bíblia diz. O Senhor fala, se você receber aquele que pode te retribuir, você não está fazendo nada demais, porque os publicanos fazem isso. O Senhor mandou a gente ir pelas vias, pegar os coxos, os bobos e aleijados. Conversa é essa? Mas você não pode. E o Senhor disse mais, que sem saber a gente pode estar acolhendo os anjos. Você sabe, você sabe se não é um anjo? E quem faz ao Senhor. Se te matar, se você preservar a vida, você perder lá, mas se perder por amor de mim, achar meu Deus. Deve cantar na mesma vibe. Não, porque a gente fala que crê na Bíblia, mas é mais amoendo. Não, eu creio naquilo que a Bíblia não me oprime, naquilo que a Bíblia não me imprensa, naquilo que a Bíblia não me obriga a fazer o que eu não quero. Naquilo que a Bíblia me obriga a fazer o que eu não quero. Então, o que é a Bíblia para mim? É a revelação de Deus nas Escrituras, autoritativa, normativa, porque, como eu tenho dito aí pelas andanças, quando me chamam para falar de Bíblia, domingo, em dezembro, eu vou falar de novo lá, dia da Bíblia, não sei o quê, o cara vai falar, dia da Bíblia. Você crê na Bíblia, irmão? Não acredita. O que você faz quando a Bíblia diz, vá, levanta-te e faça isso? Quando a Bíblia diz, vá e faça... Se você prega, o povo te chama de novo. Isso que eu nunca mais vou. Toda vez que eu saio lá, eu nunca mais volto aqui. Daqui a pouco o telefone toca. Eu falo, o povo gosta de apanhar. Mas não. É que Deus cuida, né? Apanha bom. Então eu ficou revezando eu e Leclerc lá 2 meses. Exato, revezando 2 meses. Não dá para o nosso culto de ensino vocês virem aqui. Aí eu falei, não dá para eu ir 2 meses, não. Eu vou chamar um professor lá para. Pode ser? Pode ser. Eu perguntei que você está de folga tal dia. Acho que terça-feira dá. Eu falei, cara, realmente ele é um malvado favorito. É um malvado favorito. O pessoal reclama, mas. Professor, mas vocês estão com uma igreja lá em Queimar, né? Você está falando que ficou 2 meses, não? Não, essa é uma igreja aqui em São Gonçalo que a gente estava indo. Essa que eu estou falando. Acho que a gente caminha junto, é lá em Campo Grande. Campo Grande. Então, vamos lá. Então,
Eu estava falando agora com um menino no almoço. Quando eu era do mundo, por exemplo, eu namorava uma menina lá na favela Beira-Mar e ia para a Ilha do Governador na Então, eu ia lá para os ensaios da escola de samba, Madureira, lá na Quadra Portela, e eu ia de ônibus, pegar até ônibus até a Praça Tiradentes, da Praça Tiradentes não sei aonde, às vezes eu não tem. E eu não tinha, eu fico ele fala, nossa, como é longe Campo Grande? Como é longe, cara? Eu vou de carro lá, leva 50 minutos. É um... Tem que ter longe, não é longe. Olhando para a saúde. Longe era longe era Cafarnaum para Galileia, Galileia para Tiberíades. Jesus andava igual um maluco, parece. Entendeu? E na marcha do pato. E na marcha que é, gente, não é não. Mas vamos lá. É regida a revelação de Deus. As Escrituras é Deus que se revela. É, como diz o Gerard Bray, é auto-revelação de Deus. Deus escolheu, eu vou me revelar desta forma. E fala também de J. Lima, vocês conhecem? O Lima, sim. Ele fala sobre isso. Tem aquele maluco que tem a teologia, Gerardo Voss também fala, que é o pai da teologia bíblica, né? Então, a regra de fé e prática. Cara, eu tenho falado muito cada vez aulas de hermenêutica, né? Eu falo, cara, palavras têm implicação. Então, o que eu quero dizer com as Escrituras é a minha regra. Quando eu declaro, as Escrituras é a minha regra. O que eu quero dizer com isso? Será que você está dizendo de fato, você tem consciência do que você está dizendo? Ou você entende o que você está dizendo? Talvez você esteja declarando uma coisa que a gente pensa que é outra. Porque se a sua regra é a norma pela qual você vive, ela estabelece a forma com que você procede. Se a forma de prática, ela é regra de fé e a sua prática, ela dita como você crê e como você expressa a crença. Então, fé, cada um tem a sua. Não tem. Eu volta e meia, o pau canta lá em casa. Isso é mentira, minha irmã. Na Bíblia diz que quem crê não tem a sua, não. Jesus falou lá, quem crê em mim, está lá, João 7. Como diz as Escrituras. Então, não é como eu entendo, não é como eu quero, não é como o pastor falou, não é como eu sempre fiz. Existe uma forma. Mas é mentira que quem tem a Bíblia como regra de fé. Não, porque comigo sempre foi assim. Comigo sempre foi assim. Não, você tem o seu jeito, mas comigo Deus sempre foi assim. Então, não tem escritura, então não tem norma. Então não tem regra de fé. Tem um jeito que eu quero, com o jeito que eu acho. Então seja honesto. Entendeu? Aí, usando o que ele fala, você crê em tudo, meu irmão. Você só não pode falar que é de acordo com a Bíblia, pô. Eu falar, não, por quê? Não, é você que quer assim. Então, eu quero assim, tá tudo bem, meu irmão, tá direito. Você quer, você vai fazer. Agora, não... Expressou tudo. Ele é realmente um Deus organizado, né? Metódico, entendeu? No nosso tempo, acho que teria até tique. Seria tique, porque pensa na organização do acampamento no livro de Números. É tique nervoso. Olha, essa tribo aqui, virada para o sol, essa daqui, quando tocar assim, e quando tocar assim, um levanta a bandeira, aí esse vai levantar o pavilhão desse assim. Esquece. Onde seria tique. Esse Deus tem tique nervoso. Tem tique, é toque, né? Toque, fala mesmo, tem toque, cheio de toque. Tudo é assim, tudo é assim, tudo é assim, tudo é assim. Não, porque ele é ordeiro. O culto ao Senhor tem um padrão. O Senhor fala até, né, os estágios da revelação. O Senhor vem se relacionando com Abraão até Moisés de uma forma, de maneira intuitiva, né, extemporânea, né, para a gente falar, assim, não havia uma norma, um manual. Abraão, vou. Vou. Chegavam num lugar, acendia um altar, e orava, e sacrificava, beleza. Quando o povo sai do Egito, aí o Senhor pega e fala assim, olha, calma aí. Não, esse bandão assim não dá não. Agora tem que ter ordem. Reúne o povo no Sinai, anda na minha presença e ser perfeito. Como? Não é mais do jeito que você quer. Antes
Abraão, onde chegava, botava o boi na sombra, pô, carvalhar de mangue, tranquilo, vou marcar um tempo aqui, né? Sol escaldante no deserto, aqui tem sombra e água fresca. Erigia um altar e sacrificava. Depois, não. Levítico 17, o Senhor determina, somente em tal lugar pode sacrificar. Não é mais onde você quer, meu irmão. Agora é minha cheio de Não, compromisso. não é mais onde você quer. Não serve mais do seu jeito. Não serve mais do seu jeito. É do jeito que eu quero. Até aquele momento ali era assim. Agora não é mais. Não era mais, não é mais. Então, mudou. Aí, por exemplo, quando chega no Novo Testamento, já mudou de novo. Jesus, olha, o que importa para o Pai é que adorem em espírito, mas também não tem a ver com bagunça. Ou seja, não há um lugar determinado. A mulher samaritana. Samaritana, determinado. Alguns dizem que o certo é adorar no Monte Ararat, outros dizem que é em Sião, outros dizem que é Jerusalém. Não tem lugar. Mas é necessário que vocês adorem no Espírito da verdade, ou seja, aquele Espírito vai te habitar, vai lhe conduzir a uma verdadeira adoração, que não tem a ver com formas, não tem a ver com ritos, mas tem a ver que o Espírito do próprio Pai em você te leva ao encontro ao Pai. Ou seja, a adoração verdadeira não é algo que eu produzo, é fruto da ação do Espírito em mim. É o Espírito de Deus que me conduz a adorar a Deus em Espírito e verdade. Como Paulo diz, quem é que pode prescrutar a mente do Pai, senão o seu próprio Espírito? Então, é esse Espírito em nós que nos conduz a oferecer uma adoração verdadeira. Não tem a ver com a forma, não tem a ver com o meu jeito, não tem a ver com o meu rito. Tem a ver com ser habitado por ele e oferecer a ele. Aí sim, é um sacrifício de louvor, é um sacrifício aceitável, é um sacrifício vivo, porque o Espírito que me dá vida que me faz oferecer isso. Senão é sacrifício morto. É o sacrifício do tolo. É por isso que a gente fala que o fulano não é nem crente da dízimo. Ele dá dízimo não, dá dinheiro. Porque se dízimo é adoração, é necessário que eu tenha o Espírito de Deus para ser adoração. Senão é dinheiro, é qualquer coisa. Mas não é dízimo. Se dízimo é entendido como uma forma de adorar a Deus, só adora a Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não é possível adorá-lo de verdade. Você vai fazer um monte de coisa lá, de ritual, vai fazer um monte de coisa. Mas o Pai quer, o Pai busca, ou falha. Ele busca como? Ele traz até ele os que adoram. Traz como? Por ele mesmo, é movido por ele, tudo bem. Nada, na verdade, de maneira, a gente não gosta, porque a gente é uma geração, é um povo meritório, mas nada é nosso. A nossa adoração só é verdadeira se é movida pelo Espírito de Deus. Nossas ofertas só são agradáveis ao Senhor se é movida pelo Espírito de Deus. E nossas obras só são frutos de salvação se são frutos do Espírito de Deus. Nada é nosso. No fim das contas, nada é nosso. Aí a gente pira, porque a gente quer ter culpa do Deus fez porque eu fiz isso. Porque Deus está me abençoando porque eu fiz isso. Mas se o fruto é do Espírito, meu irmão, o que é seu? O fruto é dele. Porque você tem que ter mansidão. Você não tem. O Espírito lhe concede. Você tem que ter longanimidade. Você não tem. Não, você tem nada. É por isso que os dons, talentos. É por isso que o pessoal pira com o Leclerc, quando o Leclerc fala, você vai, eu quero me esvaziar. Esvaziar de quê, né? Quero esvaziar. Porque qualquer coisa que você tenha que preste quando for pesar na balança, não é seu. Eu quero esvaziar de quê? É verdade. Porque qualquer intervalo vai bem, né, professor? Vamos Pô, nem começamos já para intervalo. Não, são 3 e pouco. O intervalo aqui, hora. Então, o intervalo é agora, 3h30. Para poder botar um pouco para sair. Então, vamos até as 4 e a gente termina. Então, tá. Entendeu? A gente termina. Vai terminar mesmo assim? Terminar, até as 4. Então tá bom. Então, a gente precisa ter essa questão com as Escrituras, de crer que é Deus falando. Como Pedro diz, homens enviados por Deus falam da parte de Deus. Nenhuma profecia, nenhuma revelação das Escrituras é de particular interpretação, mas homem enviado por Deus escreveu. As Escrituras revelam a salvação, ela é inspirada, ela tem a capacidade da formação integral do crente. Lembra aqui, ó.
Ela é inspirada, útil para ensino, repreensão, correção, educação, e a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então, a Escritura, ela tem o potencial de cuidar integralmente do homem, em todos os seus aspectos, para que ele viva para a glória de Deus. É a história de Deus como narrativa. Então, vamos falar primeiro dessa revelação. Né? Qual é a ideia da revelação? Havendo Deus falado antes aos teus servos, aos pais, pelos profetas, nos fala hoje por Jesus Cristo. E houve esse Cristo que encarnou, morreu, ressuscitou, foi assunto ao Pai e não deixou a sua palavra. Essa palavra hoje, ela é o Deus falando conosco, assim como foi Jesus falando com os seus. É verdade que uma vez que essa palavra é proclamada por homens e mulheres falhos, eventualmente, essa palavra é mal usada. Mas ela não deixa de ser palavra de Deus pela forma que eu usei. O problema é quem está comunicando. Essa revelação de Deus, isso entra na Escritura, não entra também o Espírito Santo, não? Não, aqui está falando das Escrituras, especificamente das Escrituras como registro. A Escritura como registro. Então, especificamente das Escrituras. Né? Mas essa Escritura só se torna revelação de Deus após da ação, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa convencer-nos. Né? Senão, ela é só um texto. É só um texto. Eu desliguei, mas não desliguei. Até os espíritas usam a Bíblia. Agora o nome é errado. Até os kardecistas usam a Bíblia. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec, que é uma corruptela dos evangelhos. Né? Então, ela é a nossa revelação, regra de fé e prática, nós já falamos. As Escrituras revelam a salvação. Ó, Atos 13, 14. Vamos ler lá? Não, Atos 48. 13, 14, 48. Não sei de onde eu tirei 13 e 14. Aqui também, essa coisa também é bom se a gente quiser dormir, ó. Ótimo. Ah, Jesus Cristo. Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Não dormir. Ele não sabe o que faz. 13h48. Então, você fez essa sala aqui para dar mais uma aula, porque você já tem sala lá? Mas tem as 3 salas estão com aula. Ah, é? Aí, por isso que eu estou usando a biblioteca. Então, os gentios ouvindo isto, o quê? O capítulo 13, como eu já falei, ele é todinho, né, falando da palavra de Deus. A palavra, a palavra e a palavra, né? E crescia como o rio. Os gentios ouvindo isto, que é a palavra de Deus, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, essas escrituras do capítulo 13, ali no caso, o contexto de Paulo pregando lá em Éfeso, é o quê? Revelou para eles não só a sua condição de necessitado, mas como essa situação poderia ser resolvida, não remediada, resolvida. Então, as Escrituras, elas são na regra de fé, de prática, é a revelação de Deus, e ela revela a salvação. Jesus, em outro canto, fala, né? Examinar as Escrituras, pois elas é que testificam de mim. Né? Errais por não conhecer as Escrituras. Né? Sim. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Examinar as Escrituras porque buscais achar nela a vida eterna. Então, são vários textos nas Escrituras que declaram que são elas que vão testificar, mostrando a nossa condição de necessitado, quem somos diante de Deus e o que Deus fez e está fazendo para que nossa situação seja revertida. Ela é inspirada, nós já lemos ali em 2 Timóteo 3,16, e eu já fiz menção de 1 Pedro 20, 21, já lemos também em Timóteo a formação integral e a história da narrativa de Deus. É importante para aquele que tem, para nós que temos a ideia, devemos ser aptos, né? A palavra diz que todo cristão seja apto a ensinar. Então, minimamente, a todos aqueles que têm a capacidade de leitura, eu leio, que ele busque, se comprometa. Não, eu preciso conhecer. É um desafio, por exemplo, eu me lembro como minha mãe ficava chateada quando eu estava na 2ª série. Minha mãe era semi-analfabeta. Ela já não conseguia mais me ensinar o dever. Sabe? Aquilo constrangia ela não ser capaz de me ensinar. Como acontece com a gente hoje, quando os filhos vêm com alguma coisa que já fugiu. Fala, pô, você... você... Pô, Breno.
Breno, tem tanto tempo que eu vi isso, Breno. Eu não faço ideia, cara. Matemática não era meu forte. Sei o quê. E é ruim. Cara, imagine, você tá lá, a pessoa sabe que você é servo de Deus, você quer... mas me explica. Não, isso aí eu não sei explicar, não. Tinha que te levar lá na igreja que meu pastor te explica. Não, mas isso aí eu também não sei. Cara, Tem que saber. tem que saber alguma coisa. Tem que saber. Você tem que saber alguma coisa. O que você quer dizer quando você diz que eu preciso de Jesus? Ah, não sei, o pastor diz lá, eu digo cá. O pastor fala lá que todo mundo precisa de Jesus, eu falo cá, que todo mundo precisa de Jesus. Mas Você não sabe por quê? Não sei por quê. Não, porque Deus vai te abençoar. Eu acho que a Deus vai falta te de diz abençoar. Mas vai me abençoar o quê, meu? Minha amiga, você não sabe que minha vida é boa, eu tenho um bom emprego, tá tudo tranquilo, meu marido, eu tenho um marido especial, meus filhos, não sei o quê. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Deus vai te abençoar. Como que eu posso dizer? Deus vai te levar para o céu. A pessoa não consegue, não consegue. Então, há algumas pessoas que a gente consegue entender isso. Pô, vamos levar isso de boa, beleza, tranquilo. Mas há outros que não justifica não ter a mínima capacidade para conversar sobre o Evangelho. É falta de comprometimento com a proclamação da fé. Né? Estudo. Você Porque você pode ouvir, chegar em casa, ler, estudar, meditar. Né? Então, é a preocupação. Ontem a Leclerc está dando metodologia científica e está falando sobre isso, sobre o conhecimento. E não há conhecimento sem você fazer essa busca de ler um livro, de fazer uma pesquisa, de estudar, que aí você nunca vai ter conhecimento. Então, você tem aquela preocupação, sabe? Ser verdadeiro, a fala de Pedro, né, que diz, está sempre pronto para dar razão da sua esperança. Isso não tem a ver só com o aspecto apologético, mas proclamação. Sim. Entendeu? Mas qual é o problema? É que antes, Pedro tem no imperativo apologético, como diz o Felipe Fontes, ele diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais preparado para dar a razão à sua esperança. Então, primeiro, é o que ele fala, tem que acontecer algo antes. É preciso que Cristo seja santificado em vosso coração. Cristo seja entronizado, Cristo reine, Cristo se assenhore na sua vida. Que aí sim, você vai estar pronto para dar razão à sua esperança. Enquanto a sua fé for uma formalidade, você não tem compromisso, você não está preocupado. Ah, meu irmão, eu estou lá na igreja, mas não estou preocupado com essas coisas, não. Eu estou lá, é bom para mim, entendeu? Minha família gosta e tal, papá. Ah, estou lá. Você quer ir lá, eu te levo um dia lá, você ouve a pregação, entendeu? Cara, entendeu? Eu não tenho comprometimento nenhum. Porque eu preciso, no mínimo, familiarizar. Qual é a Bíblia? Por que você acredita na Bíblia, meu irmão? É porque é a palavra de Deus. Quem disse? Que é a palavra de Deus. Ah, mas você acredita mesmo? Como que a Bíblia... Esse livro tem mais de 2000 anos, né? Que você diz, E como chegou até você? Faça a mínima ideia. Caiu do céu. Não sabe. Caiu do céu. Caiu do céu. Mas você não acha que alguém traduzindo, assim, não trocou tudo? O que você acredita? Pô, meu irmão, você está me complicando. Você está me complicando. Você está interessado? Eu te levo na igreja. E você não tem só ter conhecimento como estratégia para falar. Cada um você tem que ter uma estratégia de falar. Por exemplo, meu pai, ele sempre achou que a Bíblia foi escrita por homem, então não é muito fiel, não é muito confiável. Então, quando eu comecei a discipular meu pai, eu comecei a ter que usar estratégia de Deus, ter que ir na dele, mostrar a minha versão, tarará. Aí fiquei 2 anos discipulando ele. Aí, quando meu pai é muito inteligente, ele é jornalista, escreveu um livro ano passado, e agora estão chamando ele para ser presidente da Academia de Letras de São Gonçalo, do qual ele faz parte. Minha mãe está orando para nem para acontecer isso. Oração contrária. Porque ele lê muito livro, já está com uma outra ideia. Já voltou a falar de novo. Minha mãe falou da Bíblia. E quem disse que a Bíblia é a verdade absoluta? Aí minha mãe, já está precisando ir lá de novo. Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou falar com meu pai de novo? Já falei para ele. Aí o Senhor me lembrou de filosofia, falar sobre Justino, que era filósofo, que conheceu tantas coisas, depois foi apresentado ele a falar. Entrar nesse assunto para poder entrar na Bíblia. Você precisa, tipo assim, que a gente fala, intencionalidade, processo, sistema e permanente.
Qual é o sistema que eu tenho para ele? Calma aí. Meu pai é um cabeçudo. Quem que era cético, muito inteligente, que se converteu? Vamos lá. Por exemplo, um Josh McDowell, que é autor de livros como Mais que um Carpinteiro, Lee Strobel. Vamos pegar esses caras são inteligentíssimos, mentes adultas, que lutaram de tudo. Cientificamente foram convencidos. Sim. Pai, então vou usar esse cara. Pai, você permita ler esse livro? Não, vamos procurar palestra, vídeo. Tem um videozinho do... Qual o nome do homem? Josh McDowell. Isso não conheço, não. Ele é autor de um clássico livro, Mais que um Carpinteiro. Ali tem um livrinho dele, desse tamanho assim, de ressurreição, o nome. Livro de ressurreição. Ele é um apologeta dessa divindade de Cristo. Tem Em Defesa de Cristo. Aí, por exemplo, tem um livrinho tem um videozinho do Caio Fábio, das antigas, dos anos 80, que é... Fábio. Não, sim, Caio Fábio, sim. É o saudoso Caio Fábio. Aí você coloca as botas... Então, bota assim, Caio Fábio, bota assim, Carlos Ateus. É um vídeo, Carlos Ateus. Ele está numa universidade, quando ele vai contrapor os argumentos científicos a favor da originalidade da Bíblia e veracidade da Bíblia com as grandes obras. Você fala, se você diz, a ciência é um exemplo, a ciência diz que para uma obra receber o crivo de original e válida, tem que ter tantas cópias. A obra de não sei quem que todos têm como verdadeira tem tantas cópias. A Bíblia tem não sei quantas mil cópias a mais do Evangelho que está. E ele vai provando pelos mesmos... Tipo assim, submetendo a Bíblia aos mesmos critérios de verificação que essas obras clássicas, fica evidente cientificamente, que é um método científico, que a Bíblia tem maior garantia de originalidade e infalibilidade do que essas obras. Então, ele, na universidade, então, vamos usar os mesmos critérios que vocês usam para essas outras obras? Vamos usar. Então, a obra é muito bacana o vídeo, muito bacana, vale muito a pena. Que são coisas para desconstruir, não é o que entendeu? Não é o que porque Deus falou e ponto, acabou. Não. Aí, são formas que Deus convence também, pela a parte cognitiva. Esse Josh McDowell, tem um filme dele que é O Corajoso, não é? Tem um Corajoso famoso, mas esse é O Corajoso, que conta a história da mãe dele, que vivia violência doméstica e tal, ele sofria abuso do pai, e quando ele vai para a universidade, o interesse dele do cristianismo é que ele debochava. Aí, um belo dia, está uma menina lá, não sei o quê, aí ele senta, passa assim do lado, elas estão conversando, né, uns cristãos lá. Vocês ficam com esse papo de religião? Ela fala, não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Aí, mas isso não é verdade? Eu vou te provar que você crê numa mentira. É muito parecido com a do Strobel. Eu vou te provar que não é Cristo. Aí ele se empenha em fazer verificações, se envolve em pesquisas. Então, e hoje ele tem um ministério, né, no mundo todo, né, um ministério longínquo, né, de apologética, grandes obras, que se dedica a provar que é mentira. No processo, ele vê que é verdade e se converte. Então, aí ele lança o livro. É muito mais do que um carpinteiro. O que meu pai fala, você e sua mãe são fanáticas, vivem em igreja, eu que não vou ficar indo para a igreja, aplaudir o que o pastor fala. O pastor fala, vocês dizem amém, eu não vou dar dinheiro para isso. Então, vamos... Aí sim, um conhecimento, uma familiaridade geral da Bíblia, 66 livros, 40 autores, 39 coisas, isso aqui para a gente é lugar comum. Mas coisa que não é lugar comum, uma noção de linha do tempo. Não é lugar comum. Você vai pegar dentro do seminário um monte de gente que não tem. Uma das coisas que eu sempre desafio os alunos de teologia bíblica, cara, vocês precisam ter uma noção da Bíblia. Tem que noção. Entendeu? De você entender, por exemplo, isso aqui que eu falei com você, é teologia bíblica, por exemplo. De Abraão até Moisés era um tipo de relacionamento de Deus. Na teologia bíblica, Deus, como Deus se relacionava com o povo de Abraão até Moisés, é assim. De Moisés até Davi, é de outra forma. De Davi até o início do Novo Testamento, é de outra forma. Do início do Novo Testamento até Jesus ser assunto aos céus, é de uma forma. Depois que Jesus é assunto aos céus, de hoje, é a mesma forma. Então, por exemplo, quando eu analiso um texto, eu preciso saber,
qual era a era? Qual era o tipo de relacionamento que tinham? Nossa, os discípulos andavam com Jesus Cristo encarnado. Eu não sou desse tempo. Eu sou do ressurreto. Eles criam no que estavam vendo. Jesus diz que eu sou mais bem-aventurado porque eu vou crer, eu viria a crer naquilo que eu não via, mas eu creria. Então, o meu relacionamento é outro. Não é por vista. Eles viram. Tanto aqui nos evangelhos, especialmente... E mesmo assim, daquele... Tanto que nos evangelhos, especialmente de João, eles fazem essa ênfase, que meus olhos viram, que minhas mãos tocaram, que meus olhos viram, minha mão... João fala isso mesmo. Meus olhos viram, minha mão tocaram. Como, né, em Atos, como deixarei de falar daquilo que meus olhos viram, entendeu? Então, era por vista. Nós não, nós cremos no que não vimos. Então, o nosso relacionamento com a revelação, com Deus, o tratamento de Deus conosco hoje é outro. É outra forma de relacionamento. Então, eu preciso entender essa linha do tempo. Opa, da criação até a queda era um tipo de relacionamento, da queda até o chamamento de Abraão era outro tipo de relacionamento, do chamamento de Abraão até a entrada de Moisés na cena é outro tipo. Então, porque muda a forma com que Deus cobrava de Abraão, cobrava, entre aspas, aí, né? De Abraão, um comportamento à luz do seu tempo, à luz da revelação que Abraão tinha. Era aquilo que Abraão se conhecia de Deus, era aquilo que ele tinha. Por que ele tinha nada? Era o que Deus falava na hora. Vai, vem, dobra a direita, dobra a esquerda. Bora. Não tinha referência. Já quando chega no Sinai, na hora, está aqui. Assim você vai lidar com o pobre, assim você vai lidar com a viúva, assim você vai lidar com quem comete assassinato, assim você vai lidar com isso, com aquilo. Tudo está pautado. Está pautado. É assim que você vai lidar. Então, muda o relacionamento. Opa, quando você chega no período da monarquia, já muda. O rei é responsável ele é um sacerdote acima até dos sacerdotes, porque quando o rei é obediente à fé, o povo é abençoado. O rei é mau na fé, o povo... Opa, aí eu já percebo um outro elemento nessa linha do tempo, que é o quê? Um representante. Era tipo um sumo sacerdote? Não, um sumo sacerdote, mas ele era o representante. Aí agora que eu estou chegando aqui. Ele era o representante federal. Era o representante federal, já preparando o povo para o que vinha. Porque Jesus ele se torna o nosso representante. Não é o que Paulo fala em Adão? Ó. Adão, em Romanos, Adão era o nosso representante na desobediência. Jesus é o nosso representante. Aí, para o judeu, naquela época, ele era muito claro. Opa, o rei obedeceu, eu estou na bênção debaixo do rei. Para a gente não tem esse conceito de representatividade. Por isso que a gente tem até essa dificuldade de nós somos justificados na justiça de Jesus, porque ele nos representa. Nós não temos isso na nossa cultura, alguém nos representando. Já o povo não, vem desde a monarquia, do início da monarquia, a relação de o rei é o representante do povo. Quando o rei obedece, o povo é abençoado, tem paz, as bênçãos do Senhor vem. O rei desobedece. Perdurou. A rainha, né? Mas a rainha coroada era como se representasse. Sim, mas esse conceito de representação aí é um pouco mais, bem reduzido. Mas dentro da revelação de Deus no Antigo Testamento, o rei era o representante do povo. Deus julgava o povo no rei. Acabe e Davi. Acabe era um rei perverso, mas cultuava Baalim e o povo cultuava. No período de Acabe, o povo foi miserável. Fome. Então, por quê? O povo era julgado no seu representante. Davi andou no... Davi também, quando vacilava o povo. Porque o povo era punido no seu representante e abençoado no seu representante. E esse conceito do representante, ele vai perpassando as escrituras até chegar no nosso representante definitivo, que é Jesus, que nos representa na salvação, nos representa. E quando você linka na teologia bíblica, na verdade, Jesus ele é mais do que o representante dos reis. Ele é um representante do nosso pai da fé. Ah, o pai da fé é Abraão? Não, o pai da fé é Jesus. Porque é em Jesus que se cumpre a promessa de ser abençoada, ser bendita todas as famílias da terra, não é em Abraão. Em Jesus, todos chegarão diante dele, diante de todas as tribos, raças e nações. Não é com Abraão que isso acontece. Acontece em Jesus. Então, Abraão apresentou para aquele que era, ou que seria, de fato, o pai, autor, consumador da nossa fé. Então, eu preciso ter essa ideia. Porque, sabe, a Bíblia conta a nossa história mesmo.
Olha, começa assim, vai assim, até hoje. Então, é esse Jesus que eu estou falando para você. A sua história não é uma história qualquer, a sua história está aqui no meio, você só não identificou. A sua vida está aqui. A noção, né? Para quem está ensinando, né? Vou ensinar a Bíblia na escola bíblica, um pequeno grupo, discipulado, no culto doméstico. É interessante você ter essa compreensão da história da antiguidade, os impérios, né? Egípcio, assírio, babilônico, né? Aí tem aqui os mapinhas para a gente ver. Familiaridade com línguas quando possível, quando não, pelo menos familiaridade com versões bíblicas que te ajuda a trazer clareza que eu falei. Por exemplo, fui pregar no culto livre. Vou ficar lendo a revista corrigida no ar livre, pelo amor de Deus. Disse Deus a Abraão, meu Senhor, vai, meu Senhor, faz. Né? Porventura teme a Deus do balde. Não vou ler essas maluquices na rua. É maluquice. Então, eu preciso ter essa preocupação. Então, saber que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, essencialmente, né? Basicamente grego e hebraico, com porções de aramaico. Os estilos literários, a gente precisa ter essa familiaridade. A Bíblia tem diferença. Às vezes a gente faz hermenêutica, faz exegese, faz não sei o quê, e daqui a pouco esquece. Que não é tudo uma coisa só. Não é tudo uma coisa só. Então, Jesus, quando falou em aramaico, ele falou a língua não que era do tempo dele, era no tempo antigo. No tempo antigo, exatamente. Às vezes, né, digamos assim, às vezes, quando queria trazer algo que era mais conhecido naquela língua. Agora, você sabe por que ele falou em aramaico? Porque a língua falava em hebraico. O aramaico era o portunhol. Era a língua babilônica com o hebraico. Foi uma língua deixada. Ou para ninguém entender. Será que alguém... É difícil a gente saber o porquê. A gente pode inferir um monte de coisa. Por exemplo, o aramaico ele foi uma língua, em tese, condenada pelo judeu, né? Porque foi uma língua fruto da miscigenação entre judeus e os samaritanos. Não, meu Deus. Samaritano é fruto, mas não. Os persas. Então, eles se juntam, né? Os assírios e os judeus. Quando tem o cativeiro, né, de Israel, aí junta os assírios e os judeus, aí a mistura gera o aramaico. Então, depois do cativeiro, da separação, volta tudo isso, não só o samaritano é expurgado pelo judeu, mas a própria língua, né? Então, então pode-se inferir, não estou dizendo que seja, que Jesus usa aquilo também como uma quebra de paradigma. Porque você só vê o aramaico na boca de Jesus no Novo Testamento. Você não vê ninguém mais falando, só ele legitimando o aramaico. Só ele, várias ocorrências. Pode ser na cruz, né? Ele fala na cruz, ele fala quando ele vai curar o surdo de nascença, ele fala efatá, né? Que em aramaico que quer dizer abre-te, talita cume, era um aramaico, entendeu? Ele usa a expressão, né, em aramaico. Então, pode ser. Estou falando, não estou dizendo que é. Pode ser, pode-se inferir isso, entendeu? Aramaico. Mas uma outra coisa nos dá uma dica legal, que alguns, por exemplo, né, a maioria são traduções, mas a tradução já está no Novo Testamento. E ele disse, que quer dizer tradução, que quer dizer abre-te. E ele, que quer dizer, a tradução já está lá, no próprio texto. Lá, no caso, foi traduzido para o grego. Falou em aramaico, foi traduzido para o grego. Então, tradução sempre houve. Foi plano de Deus tradução, porque senão o Senhor não ia dizer que haveria diante dele gente de todas as línguas. Ele ia falar, não, eu fiz de todos uma língua só. Como que o Evangelho seria conhecido de todas as nações sem as traduções? Então, a tradução não é uma corruptela provocada pelo homem. Pelo contrário, é um movimento do Espírito levando o Evangelho. Dá só um minutinho. Cheguei, André. Vem cá. Eu vou no banheiro instante. Já está terminando, tá? 5 minutos. Estou terminando aqui também. Obrigado pela visita aí. Volte aí. Esses três últimos sábados serão seguidos. A gente tem hoje 2 e 9. 2 e 9. Aí dia 16 é a nossa confraternização. Valeu. Obrigado pela visita aí. Um abraço lá para Luiz.
Deixa a Alexandra vir para a gente finalizar. Mas é interessante, né, aprender sobre isso. Eu leio muito teologia bíblica, eu gosto de Hart Voice, mas eu acho ele muito denso. A forma escrita. É pouco prático o Gerhard Voice. Isso aí. Entendeu? Ele tem que ter, porque, tipo assim, não tem como você dizer que é um professor de teologia bíblica que não leu o Gerhard Voice, mas eu uso pouco. Mas eu acho interessante, ele é profundo. Eu gosto, é ele e o Bill. O Bill também tem hora que, né, eu tenho dele lá a Teologia Bíblica do Novo Testamento, né, Chama uma introdução à teologia bíblica, é um do Robson, que trava a língua. Trava-língua. Ele é uma introdução, mas um livro de teologia bíblica bom que eu tenho recomendado como indispensável para os alunos é o Teologia Bíblica na Prática, do Michael Lawrence, que saiu pela editora Fiel. Saiu em 2017. Michael Lawrence. Não, esse é seu. Não, seu esse. Eu tenho um meu aqui. Eu não sei se vai esse. Eu Pelo pessoal tá bom. Eu falei, se não tivesse boa, eu já estava transando por esse corredor. Então, é importante a gente se familiarizar, né? Se familiarizar. Né? A ideia da linha do tempo, aqui, ó, que bacana. Criação, patriarcas, Êxodo, né? Que é, quando fala Êxodo, não está falando só do livro de Êxodo, mas é a saída do Egito, né? Até a conquista da terra. Que aí você vai gravando. É muito legal quando você pensa assim, de tal parte até tal parte é isso. Os eventos, entendeu? E cada vez, conforme você vai se familiarizando, então, por exemplo, primeiro movimento, a criação, queda, redenção, consumação. Daqui a pouco, criação, isso, até queda, isso. Você vai decompondo. E cada vez você vai fragmentando mais, então vai absorvendo mais. Reino unido, reino dividido, isso faz muita diferença, a ideia, né, ter essa percepção, olha, o reino se divide, a partir de tal coisa, está falando de um reino só, né, do que sobrou do reino, porque o povo de Israel ele foi dizimado, some da história, acabou, foi levado cativo e acabou. E depois, aí sim, depois dele é levado cativo Judá, e depois o retorno de Judá. Exílio assírio, né, que é o que a gente falou, que reúne, resulta no aramaico, né? O exílio babilônico, o retorno do exílio, o período interbíblico, domínios, né? A gente estuda isso em Vida de Cristo, estuda isso em Panorama do Novo Testamento, é importante isso aí. História de Jesus, missão da igreja, divisões do livro da Bíblia, a gente tem que estar com isso na mente, é muito importante. Aprender para ensinar para aprender. Eu preciso aprender. Bibliologia. O que é a Bíblia? Né? Porque às vezes, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Não. A Bíblia é uma biblioteca. Tá, e daí? A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é um livro inspirado. Mas sim. Porque foi os homens que... Não, a Bíblia não é... A gente não é a gente que disse que tem autoridade. Nós reconhecemos que ela tem autoridade. Há critérios definidos para isso. Não foi de qualquer maneira. E nós cremos que eu gosto sempre de repetir isso. Eu creio que o mesmo Espírito que inspirou é um Espírito que age preservando a fidelidade das traduções. É o mesmo Espírito que agiu nos concílios para determinar. Esse é o que vai fazer parte. É assim que eu creio. E pronto. E pode falar o que quiser. Interessa. É assim que eu creio. O Espírito agiu ali. Mas você não acha? Não acho. Pronto. Acabou. Não tem discussão. Hermenêutica é como ler a Bíblia, contexto bíblico, história, geografia e cultura, dicionário, até ferramenta, né? Teologia sistemática e confessional, aí tem aqui alguns conteúdos. Eu queria, né, aqui está ensinando como ler a Bíblia. Aqui, a narrativa bíblica. Não, isso aqui já está lá na plataforma, o material está lá no PDF. Isso aqui é muito interessante desse livro. Isso aqui é daquele livro. Não, desse livro que você falou, da Introdução à Teologia Bíblica. Né? Aqui, ele faz isso, né? A figura da criação. Para você ler a Bíblia, tendo isso em mente, aqui tem elementos da criação. É Deus criando de novo, Deus criando de novo, Deus criando de novo. Porque a criação não está restrita no Antigo Testamento dele. Quando Deus cria para si um povo, quando Deus cria para si um povo, quando Deus cria para você um povo, ele vai criando. Deus criando é o tempo todo criando, até que eis faço nova todas as coisas. Ele está sempre. Então, você identificar, quando você vai olhando o texto bíblico, perceber isso, a queda. Aqui, o que nessa narrativa aqui está mostrando que é a marca da queda?
O que está mostrando aqui que é da criação, que é da redenção, que é olhar o texto de maneira intencional. Né? Nunca subestime as perguntas dos alunos, conteúdo, forma. Só vou mostrar aqui um negócio para vocês lerem em casa. Né? Professor, bota aquele negócio lá que eu quero tirar, que vou botar no meu perfil. Por favor, gostei tanto. Eu tiro do celular, que é mais fácil, então fica melhor. Bom, então tá. E mando para você. Eu quero botar no negócio, gostei. Interessante, identidade. Gostei. Conteúdo certo de forma certa, verdade e beleza. Então, não é só a verdade. Não é só a verdade. Não esqueça, no ato criador, e Deus colocou no jardim árvores formosas, agradáveis à vista e boa para se comer. Então, não era só a questão de satisfazer, de saciar uma necessidade, mas de gerar encantamento também. Então, o ensino, a pregação, o bate-papo sobre a coisa, não é só ser verdade, mas precisa gerar também encantamento, beleza? Nossa, é tão bacana quando a gente vê uma... Nossa! Caraca! Nossa, pregação, o que ensina, o que fala, uma coisa, ou às vezes você está lendo, nossa! Né? Gera aquele encantamento, o cara traz à luz uma verdade assim, nossa! Então, não é só ser verdade, também buscar trazer esse encanto, essa beleza. Né? Conteúdo e forma, né? Conteúdo ser verdadeiro, mas a forma adequada, contextualização, linguagem adequada, pedagogia, né? Pensar na didática, a forma com que eu vou, né? O método utilizado para aquilo, psicologia do desenvolvimento. Aí vem a questão da criança, aí quando ele começa a entrar na criança, integralidade. Isso é muito interessante. Quando eu estava estudando pedagogia, uma das coisas que mais me chamou a atenção é como aprendem as crianças. Como há uma diferença. Aí começou a fazer sentido os brinquedos na caixa. Aí, tipo assim, às vezes a gente olhava de 2 a 3 anos, por quê? Não fazia sentido. Aí a gente começou, só vou avançar aqui só para vocês terem uma... Aqui dá para ver direitinho. Criança de 2 a 3 anos. Característica da criança nessa fase. Só para você ver que tem diferença. Ó. Anomia, heteronomia. Linguagem para ela. Música, musicalidade e sonoridade. Presença e ausência de objeto. Contação de história. Qual é a linguagem que mais que ela dissimila melhor? Né? Reconhecendo-se no espelho, diz seu próprio nome, reconhecendo-se no espelho, expressões faciais. De 2 anos, você vê, a criança com 2 anos, e isso foi muito legal, quando ela estava estudando isso daí, meu neto estava crescendo dentro de casa, né? Ele está agora com 2 anos e meio, aí é muito interessante você ver que a criança com 1 ano e pouquinho, ela se olha no espelho, mas ela não se reconhece. Você faz um risco nela aqui, ela, ao invés de tentar tirar dela, ela tenta tirar do espelho. Porque ela não se reconhece. Ela vê uma criança no espelho, ela não se vê no espelho. Ela não entende que é o reflexo. Você pinta ela lá todinha, mas está tentando tirar do espelho. Ela não reconhece que é ela. É muito legal. Expressões faciais, faz conteudismo, brincar com anotações. Então, cada fase de idade vai ter um tipo de característica que vai determinar a linguagem. O que você vai usar de recurso lúdico. Não é, não, criança gosta disso. A criança gosta disso em que idade? Porque nessa idade que eu quero isso. Outra coisa, mudou. Aí aqui, está mostrando, de 0 ao 1º ano, motivado por segurança, cuide de suas necessidades físicas. O artista, tá vendo? Você é mais artista, faz mímica, aquela coisa para... de 1 a 6, motivado por diversão. A criança quer se divertir. Então, o ensino precisa estar entremeados em brincadeiras, em atividades que... Porque se for sem graça, ele não quer. Com 4, 5 anos, se for sem graça, ele não quer. Joga para o canto, ele quer graça. Então, você tem que prestar atenção nisso. Então, eu vou ensinar para pequeno grupo, vou ensinar para filho, vou ensinar para neto. Eu preciso pensar nisso. Não, senta aí, volta com Que conversa é essa? Tem 5, 6 anos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta. Daqui a pouco você vai desistir, porque você vai ver que ele não tem interesse e você vai parar. Então faz diferença, isso nos ajuda. O engenheiro de 6 a 9 anos ele quer construir, criar, é motivado por aceitação, afirma a sua jornada pessoal, você precisa estar... Né? Diz os psicólogos, vão dizer que é nessa fase aqui que a personalidade da criança é consolidada, formada. É muito importante ter cuidado no agir com criança nessa idade. Por fim, a partir dos 9 anos, é a liberdade. Que é começar... A gente percebe isso na criança.
A roupa já quer. Não, deixa que eu bote. O cara não, para de me sozinho, liberdade. Ele quer, e você vai percebendo e fala, cara, muito legal isso. Né? E isso auxilia você lidar com as crianças também. Beleza, por hoje é só. Ai, graças a Deus. Vamos orar para terminar. Foi ótimo, professor, mas eu já estava agoniada já. Foi longa caminhada. Mas foi bom, foi ótimo.